O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Coletânea de preces. Estamos agora vamos fazer aqui esse prefácio pelos espíritos arrependidos. Seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Estes puderam ser maus, mas não são mais do momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. Eles não são senão infelizes. Alguns mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, és um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai, ó Deus, recebê-los como um filho pródigo, perdoai-lhe. Bons espíritos, cuja voz ele desconheceu, ele quer vos escutar de hoje em diante. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-la. Sustentai-o em suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. Nós vos felicitamos pela vossa mudança e agradecemos aos bons espíritos que vos ajudaram. Se vos comprazieis outrora em fazer o mal, foi porque não compreendias o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Vós vos sentíeis bem muito baixo para esperar atingi-lo. Mas desde o instante em que colocastes o pé no bom caminho, uma luz se fez para vós. Começaste a provar uma felicidade desconhecida e a esperança entrou no vosso coração. É que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido e não repele nenhum daqueles que vão a Ele. Para entrar completamente em graça junto dele, aplicai-vos de hoje em diante não somente a não mais fazer o mal, mas a fazer o bem, e sobretudo a reparar o mal que fizeste. Então tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, tanto mais o caminho vos parecerá fácil e agradável. Preservai, pois, e um dia tereis a glória de ser contado entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Preces pelos espíritos endurecidos.
Vamos ao prefácio. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Você vai encontrar isso no capítulo 10, número 6, também no capítulo 12, números 5 e 6. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São o mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer acudir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a faculdade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível, nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram todos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar à sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra. E deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. Prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem notadamente sobre o nome. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazer com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para eles. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem,
embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Por que, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade? Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade, e ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter o de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo. Perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem, em lugar de fazer o mal. E vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer o vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais que seriam para vós o inferno se devessem durar eternamente. Dia virás em que essas torturas serão tais que a todo preço querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creiais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra é de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável, se persistis em vossa obstinação, e um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Vamos agora aqui a preces pelos doentes e pelos obsidiados. Pelos doentes. Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da vossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano é mais depurado e menos material. Não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado
surdamente pela devastação das paixões? É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde vos coloca a vossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir, à espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não podemos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados, em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, indica que é do nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da meditação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos faz conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Vê no capítulo 26 a notícia sobre a mediunidade de cura. Prece para o doente pronunciar. Senhor, sois todo justiça. A doença que vos aprouve me enviar, devo-a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego para a minha cura, à vossa infinita misericórdia. Se vos apraz me restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário, devo ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto sem murmurar aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma advertência salutar e me leve a meditar sobre eu mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. Prece pelo doente. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e em vossa sabedoria acreditastes. Deve afligir pela doença, lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo, dirigir meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que ele não perca o fruto das suas provas. Outra prece, para ser pronunciado pelo médium curador. Meu Deus, se dignai-vos, servi de mim, indigno que sou. Eu posso curar esse sofrimento, se tal é a vossa vontade, porque tenho fé em vós,
mas sem vós eu não posso nada. Permite aos bons espíritos me penetrarem com seu fluido salutar, a fim de que a transmita a este doente, e afastar de mim todo pensamento de orgulho e de egoísmo, que poderia alterar-lhe a pureza. Prece pelos obsediados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente, se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão com as doenças e todas as tribulações da vida deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o impõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral para se preservar das doenças. Fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, e que o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Viu o capítulo 10, número 6, também o capítulo 12, número 5 e 6. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido, por uma ação idêntica à do meio curador. Nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também, e sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, e essa autoridade não é nada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a liberdade, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem,
com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado a converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado compreende a sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, reduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daqueles que o dominam e se compraz no erro em que este último o mergulha, porque então, longe de secundar, nele repele toda a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. O Livro dos Médiuns, no capítulo 13. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra os espíritos obsessores. Prece para ser pronunciado pelo obsidiado. Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiça que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer o vosso perdão e minha libertação, mas qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia, dignai-vos facilitar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer. Combatei, sobretudo, em mim o orgulho que me cega sobre meus defeitos, qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me senhorear. Fazei, ó meu Deus, que esse revés para a minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com mais murmúrios, uma vez que me fornece a ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Isso está no capítulo 12, números 5 e 6. Também no capítulo 28, números 15 e seguintes, 46 e 47. Prece para o obsidiado. Deus Todo-Poderoso, dignai-vos, dai-me o poder de libertar fulano tal do espírito que o obsidia. Se entra em vossos desígnios poder a essa prova, concedei-me a graça de falar a esse espírito com autoridade. Bons espíritos, que me assistis, e vós, seu anjo guardião, prestai-me vosso concurso, ajudai-me
a desembaraçá-lo do fluido impuro com o qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a se retirar. Prece para o espírito obsessor. Deus infinitamente bom, imploro a vossa misericórdia para o espírito que obsidia, fazer e o entrever as divinas claridades, a fim de que ela seja o falso caminho em que está empenhado. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que tem tudo a perder fazendo o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Espírito que vos comprazeis em atormentar, escutai-me, porque eu vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem, e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar de todo o golpe da vossa prece, mas não o fizeram. Foi porque ele ou ela tinha uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, vos tirarão toda a ação sobre ele. O mal que ele tem desfeito, em lugar de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, e com isso não será senão mais feliz. Assim vossa maldade terá sido uma pura perda para vós, e reverterá contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados, que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, pôr fim a essa obsessão, quando quiserem, e vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas pelo fato mesmo de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessá-la de vossa própria vontade. É uma moratória que vos é concedida. Se não a aproveitais, sofrereis as suas deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçado a implorar a piedade e as preces da vossa vítima, que já vos perdoa e ora vos por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus, e apressará a sua libertação. Refleti, pois, enquanto é tempo ainda, porque a justiça de Deus se abaterá sobre vós como sobre todos os espíritos rebeldes. Pensai que o mal que fazeis neste mundo terá forçosamente um fim, enquanto que, se persistir no vosso endurecimento, vossos sofrimentos irão aumentando sem cessar. Quando estáveis sobre a terra, não terias achado estúpido sacrificar um grande bem por pequena satisfação de um momento? Ocorre o mesmo agora, que sois espírito, que ganhais com o que fazeis o triste prazer de atormentar alguém, o que não vos impede de ser infeliz. O que quer que possais dizer vos tornará mais infeliz ainda. Ao lado disso, vejo que perdeis. Olhai os bons espíritos que vos cercam e vede se sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade que eles gozam será vosso quinhão, quando quiserdes. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem, em lugar de fazer o mal.
Eu sei que não podeis vos transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Experimentai, pois, e nós vos ajudaremos. Fazei com que logo possamos dizer por vós a pés pelos espíritos arrependidos. Número 73. E não mais vos situai entre os maus espíritos, até que possais estar entre os bons. Vê também o número 75, a pés pelos espíritos endurecidos. Nota: a cura da obsessão graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Ela exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos, porque há rebeldes em último grau. Na maioria dos casos, é preciso se guiar segundo as circunstâncias, mas qualquer que seja o caráter do espírito, é um fato certo que não se obtém nada pela violência ou pela ameaça. Toda a influência está na ascendência moral. Uma outra verdade, igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismos, formas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou sinais materiais qualquer. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa estando destruída, resta a combater os efeitos. Vê o Livro dos Médiuns no capítulo 23 da obsessão. Revista Espírita, fevereiro e março de 1864, abril de 1865. Exemplos de curas de obsessões. Grau correção. 74. Prece. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém, que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, doravante ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permite-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito de N. Nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendes. Quão doce é o gozo de fazer o bem, também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Mas, do momento em que puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos, começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança te entrou no coração. E que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende, não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante não só para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem, sobretudo, reparares o mal que fizeste.
Terás então satisfeito a justiça de Deus, cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo, agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. 2 graus correção. Duas categorias há bem distintas de espíritos perversos, a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens, praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto estão a pique de converter-se e tudo se pode esperar deles, basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. 3 graus correção. 77. Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena, são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Capítulo 3, N graus 9. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. V, no capítulo XXVI, a notícia sobre a mediunidade curadora. 4 graus correção. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Veja-se a prece N graus 40. 5 graus correção. 79. Prece pelo doente. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendiste de afligir a N. Pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo.
Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus, dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Veja-se a prece N graus 57. 80 prece, para ser dita pelo médium curador. Meu Deus, se te dignas servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito fé. Mas, sem ti, nada posso. Permite que os bons espíritos me cumulem de seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente, e livra-me de toda ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. 6 graus correção. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. A causas físicas se opõem forças físicas, a uma causa moral, tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo, para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz indispensável, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí não raro o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. 7 graus correção. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta ação mecânica, mas que não basta, necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo, para garantir-se a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele desponte o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá, quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que, então, longe de secundar, repele toda a assistência, é o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. O livro aos médiuns, segunda parte, Capitãs e ponto. 8 graus correção. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação esta prova. Compreendo que, como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento,
se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Capítulo 12, número 5 e número 6, capítulos VI, número 15 e seguintes, 46 e 47. 9 graus correção. Pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro para o espírito que obsidia em. Faze-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder, praticando o mal, e tudo a ganhar, fazendo o bem. Espírito que te comprazes em atormentar-me, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem e que não pude ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora preservarem-me dos teus ataques, se não o fizeram, foi porque ele, ou ela, tinha de passar por uma prova. Mas, quando essa prova chegar a seu termo, toda a ação sobre tua vítima te será vedada. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-la por isso mais feliz. Assim, a tua maldade tê-la-ás empregado em pura perda e se voltará contra ti. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão e a tua tenacidade se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas, por isso mesmo que é bom, quer Deus deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse pela tua própria vontade. E uma mora que te concede, se não a aproveitares, sofrer-lhe-ás as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Qual dera que o mal que neste momento praticas terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistires na tua obstinação, aumentarão de contínuo os teus sofrimentos. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento. O mesmo acontece agora, quando és espírito. Que ganhas com o que fezes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não obsta que sejas desgraçado, digas o que disseres, e que te tornas ainda mais desgraçado. A par disso, vê o que perdes, observa os bons espíritos que te cercam e dás se não é preferível a tua sorte deles. Da felicidade de que gozam, também tu partilharás, quando o quiseres. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer, em vez do mal, o bem. Sei que não te pudes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. Experimentei, nós te ajudaremos. Fez que em breve possamos dizer em teu favor a prece. Pelos espíritos Penatons, número 73, e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te não contes entre os bons. Veja-se também, atrás, o número 75, preces pelos espíritos endurecidos. Observação.
A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto aos rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém, é isto um fato incontestável pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores, ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Veja-se, o Livro dos Médiuns, segunda parte, Capitãs da Obsessão. Review Spirit, fevereiro e março de 1864, abril de 1865, exemplos de curas de obsessões.